Olá, essa é uma parte 2 da continuação da dica de reparo da Airbike Assault, quando acontece um clássico problema dela do disco do sensor magnético quebrar. Vamos dar uma analisada para ver o que acontece e como fazer para consertar com peças de mercado nacional. Para você ver que ele vai ficar parado. Aí tá rodando, olha lá, o disco tá parado, tá vendo? O disco tá parado. Olha lá, ó. Se esse disco não roda, o elemento magnético não passa pelo sensor, não passando pelo sensor, não faz ele ter a variação de sinal e mandar essa variação de sinal elétrica para a central. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso aqui, ó. Aqui está a sonda, né? Essa é a sonda. A gente vai ter que tirar essa sonda, tirar esse parafuso aqui. E a gente tem que tirar essa carenagem preta aqui. Tá aqui a imagem. Vamos retirar eles. Aí a gente vai retirar esses parafusos aqui ao redor da gaiola. Esse daqui. Esse daqui. A gente vai retirar aqui também esse parafuso do meio e o esticador. Todos os parafusos ao redor. Esse aqui é mais chatinho de tirar, esse daqui. Continuamos a tirar. Aí a gente tira também esses apoios aqui do lado. É bem simples, tá? Não é complexo não. Continua a tirar esse apoio aqui do lado também. Olha só. Aí a gente percebe, tirando aquela carenagem do lado, ó, que esse disco se quebrou. Ele se quebrou e aí ele não gira junto com a roda, não informando a velocidade e os dados necessários para o ciclo computador lá em cima. Então tem que desmontar toda essa parte. Temos esse sensor aí. Mesma coisa. E aí para tirar esse disco, temos que tirar essas presilhas aí também, ó. Essas presilhas indicadas no vídeo. Tem algumas ao redor desse disco aí. Note que às vezes é possível reposicionar as presilhas, mas a depender do caso, está muito trincado o disco e aí não é possível reutilizar o disco. Aí é necessário colocar um sensor de velocidade de mountain bike normal nele. Como no outro vídeo aí do canal, pesquise aí a solução para quando não é possível mais reutilizar esse disco. E aí as presilhas elas costumam soltar com a força centrífuga que o pessoal coloca ali pedalando, às vezes ela começa a soltar. Aí veja, algumas ficam mole, outras soltam. Olha lá a posição que ficava antigamente. Então, tiramos todos os parafusos, vamos ter acesso à roda, podemos tirar esse disco. Como o disco já está, nesse caso, ainda dava para reaproveitar ele, não precisava fazer aquela adaptação do sensor do outro vídeo aí do canal. Então a gente tira, dá uma limpeza, isso aí junta bastante sujeira, porque tem essas pás aí para criar mais resistência, né? Então isso daí a sujeira fica tudo grudada ao redor aí. Então dá uma bela limpada e podemos reposicionar esse disco aí com as presilhas. Porém, aquelas presilhas, elas são só encaixadas, elas ficam fadigadas com o tempo. Então a solução foi usar porcas e parafusos ao redor. Olha lá, remontamos de novo com ela limpa. Aqui ainda dá para usar o disco, não precisa ser trocado pelaquela solução do vídeo anterior. Tem um outro vídeo aí no canal ensinando como você faz essa troca do sensor quando não é mais possível usar o disco, pesquise aí. Mas nesse caso ainda dava para usar. Olha só o estado que ele fica. Sujeira também, o tanto de sujeira que fica. E essa é a solução. Lembrando que, para além de colocar essas porcas e parafusos, é necessário fazer o balanceamento da roda,
para que ela não fique pendendo para um lado, caindo para um lado. Porque se isso acontecer, de você fazer esse reparo e não fazer o balanceamento da roda, não distribuir bem os pesos, o que pode acontecer é uma vibração intensa, um excesso de vibração, quando a pessoa ou o aluno estiver usando essa airbike. Note aí em detalhe o parafuso com as arruelas, bem preso agora. Isso não vai ser possível se soltar com a força centrífuga do aluno normal. Do outro lado, veja só no detalhe, porcas com bastante atrito. E é isso aí, aí volta a funcionar. Vamos ver se eu tenho o vídeo aqui. Vamos ver aqui o vídeo. Eu fiz o ajuste do sensor da bike esquerda. Vamos ver agora. Bom, o correto é, quando está desligado, né, está no stand-by, quando você começar a fazer o exercício pedalar, ele liga sozinho. Vamos ver se ele liga sozinho agora. Deixa eu acertar o... Você repara que ele já ligou sozinho já, ó. Já começa a contar já. Entende? Então deu certo aqui nessa bike aqui. Ela não tem número de série. Eu vou identificar por esse ferrugem. Então essa bike aqui, ó, do ferrugem, deu certo. Então você vê que após o reparo, o ajuste, colocar o ímã na polaridade correta, balancear a roda, fechar normalmente, ele volta a marcar. Lembrando que nesse caso ainda dava para aproveitar o disco, mas no caso em que o disco se parte e não dá mais para aproveitar, aí você tem que assistir esse outro vídeo do canal ensinando como colocar um sensor de aro de ciclo computador de bike normal adaptado. Tem alguns ajustes para fazer, mas são bem simples.